O Internacional até que enfim voltou a vencer e uma vitória importantíssima, início com o pé direito no Campeonato Brasileiro, batendo o Bahia por 2-1 de virada aqui no estádio Beira-Rio. Depois de um momento turbulento, de crise, pressão, o Internacional desabafou hoje aqui no estádio Beira-Rio. O técnico Eduardo Cudê, em entrevista coletiva, foi contra alguns jornalistas que, segundo ele, pedem a sua cabeça diariamente aqui no Rio Grande do Sul. Falou sobre a importância da utilização de jovens, sobre a partida e também sobre as grandes chances que o Inter vem perdendo. Cudê falou qual é o problema do Inter dentro de campo. O gerente esportivo colorado Magrão falou aqui na zona mista do estádio Beira-Rio também, e jogadores como Borré e também Wesley, Fernando, que foi quem fez o gol da vitória colorada, também falaram aqui na zona mista do Beira-Rio, e a gente repercute tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo, o que de mais importante aconteceu no Internacional aqui no estádio Beira-Rio, estreia no Campeonato Brasileiro com vitória importantíssima, 2-1 de virada contra a equipe do Bahia, e muitas questões a gente tem que abordar nesse conteúdo aqui, tá? Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Gente, a pressão não era pouca. O Internacional vinha, de 4 empates consecutivos, com uma eliminação contra o Juventude na semifinal do Gauchão, 2 jogos de Sul-Americana, 2 empates. Se esperava que o Inter fosse ganhar do fraquíssimo Real Tomayapo da Bolívia aqui no Beira-Rio na última quarta, e não aconteceu. Então o Inter veio pressionado para essa estreia no Campeonato Brasileiro. E durante o jogo também foi um clima tenso de pressão em cima dos jogadores, em cima do Cudê, e todos que estavam aqui presenciando isso no estádio Beira-Rio conseguiram observar essa situação. Acontece que o Inter fez o mais importante. Mais do que jogar bem, o Inter venceu. Começa o Campeonato Brasileiro com o pé direito. O Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo do Internacional na temporada, o Inter começa com uma vitória e 3 pontos na conta. Uma vitória de virada, importante, difícil, suada, toma um gol do Biel, já tem que empatar, e depois na reta final do jogo o Fernando faz aquele gol de cabeça. Bom, o técnico Eduardo Cudê usou a sua entrevista coletiva para desabafar. O técnico Eduardo Cudê ressaltou muito a importância da vitória pela pressão que estava vivendo, que os jogadores jovens que foram relacionados já chegaram entendendo isso. O Gabriel Carvalho, um meia de 16 anos da base do Inter, estava no banco hoje aqui no estádio Beira-Rio, mas ele ressaltou que ainda sobre o jogo, o Inter teve mais de 30 finalizações e fez só 2 gols. E que em outros momentos teve mais de 30 finalizações e não teve nenhum gol na partida. Então, que isso é o problema diagnosticado hoje do time do Internacional. Marcar mais gols, converter as oportunidades que cria durante a partida. Mas ele fez questão de novo de falar que está muito convencido do trabalho que está sendo realizado, que as críticas e cobranças do torcedor são normais, porque o torcedor vai ao estádio para ver o time ganhar, e que o mais importante era vencer, e que o Inter fez hoje isso em campo. Ele destacou também uma questão que é muito importante, talvez tenha sido o grande tema da coletiva e desse desabafo do Cudê. Ele falou sobre as críticas, ele disse que as críticas do torcedor são naturais, porque o torcedor vem para ganhar, que até quando os jornalistas fazem críticas são normais, mas ele citou que existem 4, 5 jornalistas no Rio Grande do Sul que pedem a sua cabeça desde 2020, e aí ele mandou um recado falando que às vezes se dizem colorados e não são, e muitas vezes não estão nem aqui no Beira-Rio. Foi uma crítica, uma cobrança e de fato um desabafo do técnico Eduardo Cudê com a forma com que as coisas chegaram nele. Ele sempre ressalta que ele não tem redes sociais, que ele não acompanha, mas a gente sabe que as coisas chegam no Cudê. E para ele falar o que ele falou é porque alguma situação durante as últimas semanas, durante os últimos dias, acabou chegando até o técnico do Internacional. Tanto que ele destacou, em 2020 me fritavam, hoje também. Essa é a verdade. Sou o pior treinador, meus números nem são tão ruins assim, né? Esse clima de tensão eu entendo. Só peço, e aí ele fez um pedido para o torcedor do Inter, que nos apoie nos 95 minutos. Contando os 2 tempos mais acréscimos. No minuto 96 pode cobrar, porque nós sabemos da responsabilidade e que às vezes a torcida não percebe o tamanho que ela tem para o time dentro de campo, e que vaias, não cantar, não apoiar, também faz diferença
para o vestiário, também faz diferença para o grupo de jogadores que está dentro de campo. O técnico Eduardo Cudê também citou a sequência que o Inter vai ter. Porque o Inter vai ter agora Palmeiras, quarta-feira, lá em Barueri, em São Paulo. Depois vai ter o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba. E depois tem um jogo importantíssimo, porque se o Inter perder para o Delfim na terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, olha, fica muito próximo de estar eliminado, porque só o primeiro de cada grupo passa para as oitavas de final. Então, assim, o Inter vai ter um jogo importantíssimo contra o Delfim no Equador, depois de 2 empates contra Belgrano e Tomayapo aqui no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Então, vai ter 2 jogos da sequência do principal campeonato que está disputando e que o Inter deixou claro que é o grande objetivo de título na temporada, e depois em um campeonato que o Inter não pode ser eliminado em um grupo frágil e ainda mais em um campeonato que passa o primeiro colocado, mas a gente está falando de adversários, obviamente, muito inferiores ao Internacional. E o Cudê destacou que ele vai ter que ver no dia a dia. Ele ressaltou durante a coletiva que ele perdeu 3 jogadores importantes, o Arangues, o Ener Valencia e o Alan Patrick, e que isso também faz diferença, mas que ele vai ter que avaliar os jogadores dia a dia. O Inter está de folga agora no domingo, se reapresenta na segunda e aí trabalha segunda, terça, antes da viagem para São Paulo. Mas foi uma coletiva do Cudê muito mais, de fato, de desabafo. Tanto que ele fala na última resposta: obviamente estou aliviado e mais solto falando. Vamos ter que acostumá-los, os mais jovens, com essa pressão. Futebol mundial é de pressão e o principal responsável sempre serei eu, e que o jovem tem que conviver com erro. Isso foi quando ele foi questionado sobre a situação do Robert Renan, que mais uma vez não foi relacionado. Inclusive, Magrão, diretor esportivo do Internacional, falou aqui na Zona Mista do Beira-Rio sobre a situação do Robert Renan, inclusive. Ele disse que o Robert Renan não vai deixar o Internacional, que o Inter vai seguir utilizando o jogador, que é um atleta que está nos planos, que é jovem, tem muita qualidade e que é um trabalho do departamento de futebol possibilitar que o Robert Renan volte a jogar normalmente. Então, isso está sendo trabalhado. O Robert Renan já tem 2 jogos que não é relacionado e possivelmente agora para essas 2 viagens contra Palmeiras e em Curitiba contra o Atlético Paranaense, o Robert Renan possa voltar a ser relacionado pelo técnico Eduardo Cudê. Sobre o momento, o Magrão destacou que sim, o Inter fez o meia-culpa da situação de instabilidade que viveu na temporada agora nesses 4 empates e eliminação no Gauchão, que em alguns momentos faltou jogar mais, mas que também o Inter em muitos momentos jogou, criou e faltou a bola entrar. É a mesma linha de raciocínio que o Cudê trouxe na sua entrevista coletiva, que os jogadores são comprometidos, estão afim, e o Magrão fez questão e bateu muito na tecla de que não tem problema no vestiário do Internacional, que está tudo certo, não tem qualquer tipo de clima de tensão entre os jogadores e o departamento de futebol, que a ideia da conversa com as organizadas quarta-feira à noite, depois do jogo contra o Tomayapo aqui no Beira-Rio, era justamente distensionar o ambiente, algo que a gente trouxe ontem à noite aqui no canal também, não criar um problema para a torcida, por exemplo, com brigada militar aqui no pátio do Beira-Rio, se tivesse algum protesto, para não chegar às vias de fato, para não ter problema, por exemplo, no estacionamento do Beira-Rio, aqui à frente da Zona Mista, no edifício garagem, porque a gente sabe que os torcedores iam e foram protestar nos últimos anos também ali, quando os jogadores estavam saindo para pegarem seus carros. Então foi muito mais nesse sentido que teve essa conversa com as organizadas do Internacional. Bom, Cudê, Magrão falaram e desabafaram, mas jogadores também passaram por aqui na Zona Mista. Rafael Borré, atacante colombiano do Inter, mais um jogo como titular, mais uma vez 90 minutos em campo, porém, mais uma vez que o Borré tem muitas oportunidades e não converte. E ele falou sobre isso aqui na Zona Mista do estádio Beira-Rio, que ele está com muita gana de fazer esse primeiro gol com a camiseta do Inter, que ele quer ajudar a equipe e que a forma que ele tem para ajudar é fazendo gols e que obviamente ele vai ficando ansioso, vai ficando nessa expectativa e nessa gana, e que os seus companheiros também estão dentro desse processo de também estar nessa ânsia de fazer o gol, porque o Inter estava fazendo poucos gols nos últimos jogos e que isso sim é muito importante. E por fim, o Fernando, que fez o gol da vitória do Internacional, hoje jogou como zagueiro, jogou como volante. O Fernando também falou aqui na Zona Mista do estádio Beira-Rio. Ele destacou que foi muito importante aquele empate primeiro, fazer o gol para empatar a partida no segundo tempo, logo depois do Bahia marcar com o Biel, porque deu mais tranquilidade para buscar a virada dentro da partida e que eles tentam passar, ele que é um cara mais experiente, de 35 anos, para os jovens,
para eles terem um mental forte, de não sentir esse tipo de pressão que teve hoje por parte do torcedor do Inter, que estava protestando, que vaiou, que cantou ao mesmo tempo, mas que estava querendo essa vitória. E o Fernando destacou, esquecer o externo. E o Fernando também falou sobre a sua utilização como zagueiro, que obviamente ele é um volante de origem, ele até tinha falado isso para mim lá em Córdoba, na Argentina, depois da estreia na Sul-Americana contra a equipe do Belgrano, que se tiver que jogar como zagueiro, ele joga como zagueiro, se tiver que jogar como volante, ele joga como volante, mas que ele jogou ali porque o Kudê pediu como zagueiro, deu certo, só que depois ele fez a função dele, foi bem e ainda foi coroado com um gol. Então o Fernando aí se credenciando, quem sabe até por essa briga mais forte com o Thiago Maia como primeiro volante do Internacional, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.